E aí pessoal, tudo bem? Vamos fazer a prova do Enem, caderno amarelo, ano 2010, questão 63. As misturas efervescentes em pó ou em comprimidos são comuns para a administração de vitamina C ou de medicamentos para a CIA. Esta forma farmacêutica sólida foi desenvolvida para facilitar o transporte, aumentar a estabilidade de substâncias e, quando em solução, acelerar a absorção do fármaco pelo organismo. As matérias-primas que atuam na efervescência são, em geral, ácido tartárico ou ácido cítrico, que reagem com sal de caráter básico, como bicarbonato de sódio, quando em contato com a água. A partir do contato da mistura efervescente com a água, ocorre uma série de reações químicas simultâneas, liberação de íons, formação de ácido e liberação do gás carbônico, gerando a efervescência. As equações a seguir representam as etapas da reação da mistura efervescente na água em que foram obtidos os estados de agregação dos reagentes, e H3A representa o ácido cítrico. A ionização, a dissociação iônica, a formação do ácido e a liberação do gás ocorrem respectivamente nas seguintes etapas. Pessoal, ele quer primeiramente a ionização. A ionização, é você formar íons, a formação de íons. E nós temos a formação de íons na etapa 4, na quarta etapa, que nós temos o H3A, que ele diz que é o ácido cítrico, sofrendo um fenômeno chamado de ionização, que é a formação de íons. É o que nós temos aqui, a formação de íons, tá? No caso, cátion e ânion, tá? Depois ele fala na dissociação iônica. Dissociação é a separação de íons. Cuidado, não confundam ionização com dissociação. Ionização é a formação de íons. Você vai formar íons. A dissociação é a separação de íons já existentes. Então, a ionização você vai formar ainda. É um processo de formação. Já a dissociação é um processo de separação. Então, a dissociação, que é o que ele pede a seguir, a dissociação iônica só pode ser representada pela primeira etapa, que nós temos o NaHCl3 dando origem, melhor dizendo, ao Na+HCl3-. Isso aqui é uma dissociação, porque separou os íons. E depois ele fala formação do ácido. A formação do ácido só pode ser dada pela etapa 3, pela terceira etapa. E nós temos aqui a formação do ácido carbônico, H2CO3, tá? E aí ele pede liberação do gás. A liberação do gás é a segunda etapa. E nós temos a liberação do gás carbônico, CO2, certo? Então, gabarito é a letra E. Muito obrigado!